Revelações assombrosas sobre uma mulher maldita que destruiu vidas e causou uma morte sinistra. Era noite em São Paulo e as ruas de terra batida da comunidade periférica estavam imersas em um silêncio perturbador. Ana, uma jovem mãe solteira de 28 anos, caminhava apressada para casa, seu coração disparado a cada passo. O céu estava encoberto por nuvens grossas, como se até a lua estivesse com medo de brilhar naquela noite. Ao lado dela, Pedro, seu filho de 5 anos, segurava a mão dela com força, os olhos grandes, repletos de inocência. Mas Ana sabia que havia algo de errado. A sensação a seguia como uma sombra densa, um frio que corria pela espinha. A maldita! As palavras ecoavam na mente de Ana. Era o temor coletivo da vizinhança, uma mulher horrenda que morava na casa mais antiga, coberta de lianas e mistérios. Diziam que ela amaldiçoava quem se aproximasse, que seus gritos dominavam as noites e faziam corações pararem de bater. Sentindo o olhar elogioso dos vizinhos sobre ela e Pedro, Ana apressou o passo. Os rumores sobre desaparecerem e a sensação de perigo que pairava no ar tornavam cada retorno para casa um teste de coragem. Naquela noite, o medo se intensificou. Ao entrar no condomínio, Ana sentiu um arrepio e parou. Pedro havia ensaiado pesadelos envolvendo a mulher, com longos cabelos negros que o chamavam pelo nome. "Mãe, eu não quero mais sonhar com ela." Ele gritou, e aquilo fez o sangue de Ana ferver de pavor. As paredes pareciam ouvir, a casa parecia sussurrar. Ela trancou a porta com desespero e tentou confortá-lo. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na madrugada, um barulho fez Ana acordar. Um arranhão? O coração dela batia tão forte que ela achava que Pedro poderia escutá-lo. Enquanto as sombras dançavam, uma lágrima escorregou pelo seu rosto. O que mais poderia acontecer? Pensou. Ela teve a impressão de ver um movimento na janela. A casa ao lado, a casa de A Maldita, parecia ter ganhado vida. Sombras se movendo como se estivessem dançando no escuro. Decidida a não deixar o medo dominar, Ana decidiu investigar. A cada passo, sua coragem murchava. O ar pesado parecia encher seus pulmões com preságios de horror. Assim que se aproximou da casa, um grito estrangulado cortou a noite. Não! O desespero a fez correr, escutando os murmúrios dos vizinhos atrás da janela. Eles a observavam, apreensivos, como se ela fosse a próxima a desaparecer. "Ana, não. Você não deveria estar aqui." Uma voz sussurrou ao longe, mas era tarde demais. Com o coração a 1000 por hora e lágrimas nos olhos, Ana entrou, e a casa a acolheu com um silêncio sinistro, prestes a revelar a verdade que conectava sua família àquela mulher e a uma maldição antiga. O que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo. A linha entre proteção e condenação se tornava cada vez mais estreita, e Ana sentiu que estava prestes a ser puxada para um abismo do qual não poderia escapar. O que estaria realmente em jogo? A vida do seu filho estava prestes a se entrelaçar com os horrores de A Maldita. Ana hesitou na entrada da casa, um lugar que parecia ter absorvido todos os gritos e desespero daquela rua. As paredes estavam umedecidas, como se chorassem a perda de quem já havia passado por ali. O cheiro de mofo e algo mais doce, quase nauseante, a envolveu e fez seu estômago revirar. No fundo, uma voz sussurrante a convidava a entrar.
uma espécie de canto hipnótico que despertava a curiosidade e o terror em igual medida. Ela deu um passo hesitante e uma das tábuas do piso rangeu, ecoando como um grito na solidão. O silêncio da casa, agora sua única companhia, parecia mais opressivo do que qualquer ruído que ela pudesse ouvir fora das paredes. Olhando ao redor, Ana percebeu as sombras dançantes que se formavam na penumbra. Decidiu se mover em direção à sala, onde um quadro empoeirado pendia torto na parede. O que estava retratado não era claro, mas uma figura feminina parecia observá-la, e Ana sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Na sala, um longo corredor se estendia, cheio de portas entreabertas. Ela quase podia sentir o olhar de cada uma delas, esperando, assistindo. E ali, no fundo do corredor, uma porta escura e desgastada parecia pulsar, como se algo estivesse vivo do outro lado. Uma escolha arriscada pairava no ar, mas o instinto materno a impulsionava. Pedro precisava da verdade, e só a casa de A Maldita poderia oferecê-la. Ao se aproximar da porta, um ventinho gelado sussurrou nas suas orelhas. Você não deveria estar aqui. O diálogo não era de alguém atrás da porta, mas um eco de todos que haviam sido consumidos por aquele lugar amaldiçoado. Lembranças de rostos desaparecidos invadiram sua mente, e Ana percebeu que eram pessoas conhecidas, vizinhos que não viam há muito tempo. A desesperança a fez hesitar ainda mais. Mas Pedro, ainda inocente e preso a uma chamada inexorável, precisava dela. Ela puxou a maçaneta com força e a porta se abriu com um rangido cortante que ecoou como uma sentença no silêncio mortal. O que viu a paralisou. O ambiente estava repleto de velas acesas, iluminando uma mesa coberta de objetos estranhos, frascos de vidro, penas de pássaro, e um livro antigo, aberto em uma página marcada por um líquido escuro. O cheiro de cera derretida e de algo queimado misturava-se no ar, deixando-a tonta, como se a casa estivesse exalando sua essência corrompida. Na hora, Ana compreendeu que já havia muito mais em jogo do que sua curiosidade. As velas ainda queimavam, a luz tremeluzente parecia revelar sombras de rostos contorcidos, e ela achou que poderia ouvir um lamento discreto, semelhante ao chamado de Pedro em seus pesadelos. Foque e resista, pensou. Foi quando ela notou o reflexo de algo em uma das paredes. Por um momento, Ana ficou paralisada. O que estava ali não era apenas seu reflexo, mas uma figura sombria, com contornos nebulosos. Uma mulher com longos cabelos negros e olhos que pareciam brilhar em um tom avermelhado. A Maldita estava ali, e a expressão no rosto dela era uma mistura de dor e fúria. "Por que você veio?" perguntou a sombra com uma voz que soava como 1000 ecos. "Você já sabe o que custa se aproximar de mim?" O ar ficou pesado e Ana sentiu seu peito apertar. O que estava dessa vez em jogo era a vida de Pedro. Ela precisava saber o que a mulher queria, o que a mantinha presa a esse ciclo de horrores. A cada palavra, o mundo parecia se desintegrar ao seu redor. Ela não poderia responder, mas a pergunta pairava na mente, rugindo como um demônio. O que seu filho tinha de mais valioso para a Maldita? O que realmente aconteceria se ela tentasse confrontar essa dor ancestral? Voltar atrás não era uma opção, mas ao mesmo tempo, o que mais poderia ser revelado? Ana teve certeza de que o conhecimento que procurava viria a um preço inominável. O que então deteria o horror que se aproximava? Avoados pelos ecos do passado, eles voltariam para atormentá-la. O que mais a casa poderia revelar? A tensão aumentou, e a resposta à pergunta se aproximava, pronta para explodir em uma verdade devastadora. Ana engoliu seco, sentindo o gosto metálico do medo na boca. A Maldita, com seu olhar vermelho penetrante, parecia mais próxima do que nunca.
O ambiente ao seu redor estava repleto de presságios. O peso da verdade que ela estava prestes a descobrir era quase físico, um fardo que começava a esmagá-la. Minha verdade não pode ser carregada por qualquer um, disse a figura sombria, com um leve sorriso que refletia mais dor do que malícia. Você tem mesmo certeza de que está preparada para ouvir? Você não está aqui apenas por curiosidade, mas por amor, e isso tem um preço. Ana hesitou. Ela não sabia quanto tempo duraria sua coragem, mas o pensamento de Pedro a sustentava. O que você quer de mim? Questionou, a voz tremendo. Era uma mensagem silenciosa que ecoava em cada canto da sala. Ela precisava saber o que estava em jogo. Ah, o amor! A mulher murmurou, como se estivesse saboreando a palavra. Ama tanto seu filho, não é? Mas você não entende. O amor é uma maldição e uma bênção ao mesmo tempo. E agora, você deve escolher: manter seu filho seguro ou enfrentar os horrores que a casa esconde. No fundo da sala, o livro aberto parecia pulsar. A tinta do texto parecia mover-se como se estivesse viva. Ana sentiu uma força irresistível atraí-la para mais perto da mesa. Relutantemente, seus passos a conduziram na direção do livro. Ela não queria, mas o impulso era esmagador. O que poderia estar ali? Segredos? A chave para entender a maldição? No instante em que a ponta de seus dedos tocou a página, uma onda de energia percorreu seu corpo. Visões cintilantes invadiram sua mente. Ela viu a história de uma mulher, uma mãe, que havia perdido tudo em nome de um amor distorcido. Viu rostos de pessoas que antes foram felizes nesta rua, agora consumidos pela escuridão. Cada imagem era um grito de desespero, clamando por liberdade. Ana sentiu que estava se afundando em um abismo. Quem é essa mulher? Ela sussurrou. A maldita sorriu amargamente. Sou eu e todas as que vieram antes de mim. Fomos enganadas, e a dor se repete a cada geração. Você escutou o chamado, e agora é a sua vez. Você pode desafiar a corrente ou ser consumida por ela. Desesperada, Ana puxou os dedos do livro como se estivesse tocando um veneno. Mas as palavras ainda reverberavam em sua mente. O que seria necessário para deter esse ciclo? O que ela precisaria fazer? Uma risada ecoou na sala, fria e distante. Prepare-se, Ana. O tempo se esgotou. A verdade não é sua amiga, mas a única saída... Ela sentiu a casa tremer ao seu redor, como se suas paredes estivessem pulsando em resposta à revelação iminente. Fechando os olhos por um breve momento, Ana ouviu a voz de Pedro novamente, agora mais distante. Mamãe. A urgência a tomou. Era hora de agir. Com um novo entendimento, ela se virou para a maldita, a imagem da mulher com seu olhar demoníaco, que agora era uma mistura de compaixão e desprezo. O que você quer que eu faça? A maldita inclinou a cabeça, e por um instante, Ana viu uma fraqueza naquela expressão. Você já sabe o que deve fazer. Mas lembre-se, o coração tem seu preço. Antes que ela pudesse protestar, a sala foi envolta em uma luz ofuscante. Ana sentiu-se puxada para dentro de si mesma, como se estivesse despedaçando a realidade. As vozes tornaram-se um coro ensurdecedor, ecoando suas lembranças. E o que estava prestes a acontecer seria a definição do que realmente significava ser uma mãe. No momento em que o caos parecia atingir o auge, Ana se viu na porta da rua, de volta à luz do dia, mas um novo peso surgiu em seu coração. E Pedro? O que aconteceria com ele? A casa ainda a observava, e a decisão tomada não poderia ser desfeita. Mãe. A voz de Pedro chamou novamente, e Ana percebeu que o verdadeiro desafio começava ali. Além do que já havia enfrentado, outro horror a aguardava na escuridão. Era hora de descobrir o que realmente a casa queria. E por que cada escolha poderia ser a causa de um novo grito na noite.
O que havia a seu aguardo na esquina da rua? Ana olhou em volta, o sol brilhando intensamente, mas sua luz não chegava a aquecer seu coração. A rua estava vazia, apenas um leve vento a balançar as folhas das árvores. A sensação de que algo estava prestes a acontecer a fazia tremer. E onde estava Pedro? A voz dele, distante, ecoava em sua mente, mas os olhos dela estavam fixos no final da rua, onde a sombra da casa parecia se estender, ameaçadora. Ela deu um passo em direção à esquina. O chão parecia pulsar sob seus pés. Uma parte dela queria voltar, escapar daquele lugar amaldiçoado, mas a necessidade de proteger seu filho a mantinha avante. O que a maldita teria sugerido? Que parte dela estaria disposta a sacrificar por amor? Os ecos de riso e choro a cercavam, e Ana parou. Dessa vez, as vozes pareciam mais claras, mais próximas. Ela se lembrou das visões no livro. Tantas mães clamando por justiça, tantas vidas devastadas. A ideia de se juntar a elas a angustiava. A única pergunta que restava era: quais seriam as consequências de suas escolhas? À medida que se aproximava, os contornos da casa se tornavam mais definidos. As janelas, como olhos vazios, pareciam observá-la, esperando. Ana hesitou na entrada e um arrepio percorreu sua coluna. Sim, ela sabia que deveria entrar. Mas os pulsos começaram a vibrar com o peso da decisão, como se a casa estivesse tentando sussurrar algo para ela. Pedro! A palavra saiu como um grito, cortando o silêncio ao seu redor. Onde você está? A resposta foi um eco distante, um murmurinho que parecia vir das profundezas da casa. Com o coração na boca, Ana empurrou a porta, que se abriu com um rangido perturbador, como se estivesse se queixando de sua presença. Dentro, a escuridão a acolheu. As sombras dançavam nas paredes úmidas e um odor de mofo preenchia o ar. Ela hesitou novamente. Aquele lugar estava cheio de histórias de dor, raízes de um amor perdido que se tornara uma maldição. E, no entanto, havia algo mais. Algo que parecia chamar. Pedro. Mais uma vez desesperada. Ela sentiu sua mente girar enquanto o eco da própria voz ressoava, como se a casa estivesse respondendo. E no fundo de uma sala, uma figura pequena e conhecida apareceu. Uma silhueta que a fez parar. Ela vem. O aviso de uma voz suave fez Ana congelar. Era como se a própria casa a estivesse alertando sobre algo terrível. O olhar de Pedro estava fixo em seu rosto, mas seu corpo estava paralisado, preso a algo invisível. Ana se lançava em direção ao filho quando uma sombra emergiu da escuridão. Grandes olhos vermelhos resplandeciam e o sorriso da maldita parecia mais um riso de triunfo. Você não pode salvá-lo, Ana. O que foi perdido não pode ser resgatado. Aquilo cortou como uma faca. A casa, a maldição, as visões. Tudo se entrelaçava como uma teia de aranha, e o destino de Pedro estava em suas mãos. Eles pagaram o preço, e você também pagará. O desespero a consumiu. Não, eu farei o que for preciso, gritou Ana, e o peso da decisão esmagou-a novamente. Ela se sentiu fraca. As vozes se tornaram um só coro de lamentos e risadas, como se a casa estivesse celebrando seu desespero. Você não entende, mãe. O amor é a verdadeira força aqui. Prepare-se para a escolha que mudará tudo. Disse a maldita. Cada palavra era um golpe profundo em seu coração. O que era amor se transformara em dor, e Ana sentiu a necessidade de lutar. Se havia uma chance de trazer Pedro de volta, ela tinha que enfrentar isso. Qual era o preço para salvar seu filho? A casa parecia ansiosa, esperando a resposta de Ana, como se soubesse que cada escolha poderia levar a consequências aterrorizantes. Com o coração batendo descompassado, ela encarou a maldita. O que eu preciso fazer? Antes que pudesse processar a resposta, uma risada ecoou
divertida e cruel, um prelúdio do que estava por vir. O que aconteceria em seguida poderia mudar tudo. A curva da verdade se aproximava, e o que viria a seguir estava além do que Ana poderia imaginar. Ana respirou fundo, a tensão no ar quase palpável. A maldita, envolta em sombras, parecia se alimentar do medo que a consumia. As paredes da casa vibravam com o eco de risadas distantes, como se estivessem zombando de sua desgraça. "O que você quer de mim?" ela perguntou, a voz trêmula, mas determinada. A maldita inclinou a cabeça, seus olhos vermelhos como brasas. "Um sacrifício, uma troca. O amor é poderoso, mas também pode ser sua ruína. Você está preparada para o que isso significa?" Ana sentiu um frio profundo na espinha. Sacrifício. Aquela palavra a aterrorizava. O que a maldita realmente queria? Qual seria o preço a pagar por restaurar Pedro? "Você sabe que não sou apenas uma mãe." A maldita continuou, passando a mão pelo ar como se desenhasse uma figura invisível. "Eu sou o que você teme. A escuridão que habita todos nós. Para recuperar seu filho, você deve enfrentar essa sombra, olhar fundo em seus próprios medos. Somente assim poderá tomar sua decisão." Desesperada, Ana olhou para Pedro, seu rosto pálido e fixo, como se estivesse sonhando. A casa parecia querer engoli-lo, e a ideia de perdê-lo para sempre a deixou sem ar. "Diga-me o que fazer", gritou. A maldita sorriu, um sorriso que era um misto de prazer e malícia. "Você deve trazer à luz o que tem escondido. O amor que você acredita que conhece não é suficiente. Você tem que sacrificar algo que realmente valoriza, algo que pode doer mais que sua vida." Ana sentiu seu coração se apertar. As lutas internas começaram a ecoar em sua mente. O que ela amava realmente? Seu filho, claro, mas havia mais. Aquela casa maldita, as lembranças de sua infância e seu passado começavam a emergir, revelando segredos enterrados que ela preferia esquecer. "E isso é impossível. Você está me fazendo pedir para abrir mão do meu amor." "Exatamente." A maldita interrompeu rindo. "Amor é dor, Ana. Você precisa decidir até onde está disposta a ir. Pode salvar seu filho, mas o preço... Bem, isso será algo que você terá que carregar. Para sempre." As paredes pareciam se fechar ao redor dela, as sombras se alongando, como se a casa estivesse cobrindo seu corpo, embriagando-a com sua própria escuridão. O ambiente ficou claustrofóbico. Com seu coração batendo como um tambor, Ana andou até Pedro, seu corpo imóvel cuidando de um sonho que se transformava em pesadelo. Os olhos dele estavam agora preenchidos com um desespero que cortou mais que uma faca. Ana estendeu a mão, mas havia uma barreira invisível. "Que escolha farei?" murmurou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "O que eu realmente amo?" "Você saberá na hora da escolha", disse a maldita, seu tom pesado de expectativa. "Lembre-se, não há escolhas certas ou erradas. Apenas existem consequências." A casa vibrou em um canto enquanto um arrepio percorria a pele dela. Compreendendo agora que a verdade estava escondida dentro de si mesma, algo surgiu em sua mente. Segredos, memórias esquecidas, formas que ela havia sufocado para não enfrentar a dor. Ana olhou para a maldita, seu horror se transformando em determinação. "Se é isso que devo fazer, que assim seja. Vou aceitar." Antes que pudesse completar a frase, as luzes começaram a piscar e as vozes aumentaram em um rugido ensurdecedor. A casa parecia querer se manifestar, levando Ana a se perguntar se suas escolhas realmente a libertariam ou a aprisionariam ainda mais. "Prepare-se, Ana. A escuridão vem. E com ela vem a verdade que você tanto teme." A maldita se aproximou, seus olhos brilhando como chamas. "Estamos prestes a começar, mas não haverá volta. Você está pronta para o que se segue?"
E naquele momento, Ana percebeu que estava à beira de um abismo. A verdade e a escolha estavam prestes a ser reveladas, e em um coração acelerado, ela se preparou para enfrentar o que viria. Ana sentiu a escuridão engolfá-la. Uma pressão invisível que a empurrava para o centro da sala, onde a maldita a aguardava com uma expectativa sombria nos olhos. As vozes ecoantes aumentaram, tornando-se uma torrente inquietante que sugava sua coragem. "Olhe para ele", a maldita sussurrou, gesticulando com um dedo esquelético em direção a Pedro. "Como você se sente ao vê-lo desta maneira? Você pode trazê-lo de volta, Ana, mas a que custo?" Os olhos do menino estavam fixos em algum ponto além do alcance. A expressão era de um desespero congelado, como se ele estivesse preso em um pesadelo que não podia fugir. O impulso de tocá-lo era quase incontrolável, mas uma barreira invisível a detinha. Cada lágrima derramada parecia se transformar em gritos silenciosos, ecoando na casa e fazendo as paredes vibrar. A maldita inclinou-se para mais perto, a sombra de seu corpo se estendendo, misturando-se com a escuridão da casa. "O que você realmente ama, Ana? Você está disposta a abrir mão de memórias, de promessas, até mesmo de um pedaço de sua alma para salvá-lo?" As vivências de uma vida inteira começaram a ressurgir em flashes. Risadas compartilhadas, momentos de alegria ao lado de Pedro, e seu amor por ele se chocando com as verdades ocultas que a assombravam. O que ela secretamente guardava em seu coração. Sentimentos que se confundiam com a dor de sua própria infância, fogueiras que consomem segredos. "Escute os ecos da verdade, Ana." A maldita continuou, sua voz melodiosa, mas perturbadora. "O que você deseja sacrificar? O que você escondeu tão profundamente que teme que a luz revele?" Ana fechou os olhos, sentindo-se sufocada. Lembranças de sua mãe, de abandono e dor, surgiam com uma força avassaladora. O amor que sempre pensou ser inabalável, agora parecia uma corrente pesando sobre os ombros. E ali, no meio da escuridão, ela entendeu que precisava enfrentar não apenas a maldita, mas a dor que guardara. Eu não posso perder tudo!" gritou, agitando as mãos como se pudesse afastar as sombras. "Mas você já está perdendo", disse a maldita quase docemente. "O que irá doer mais, o amor que carrega ou a verdade que se recusa a ver?" Com cada palavra, Ana se sentia cada vez mais perdida. E, no entanto, havia uma centelha dentro dela. Uma vontade de lutar por Pedro, de fazer o que fosse preciso. Ela encarou a maldita, agora cheia de um novo fervor. "Eu não sei o que sou capaz de sacrificar, mas vou tentar. Se isso for o que precisa acontecer, então que comece." A casa ofuscou com um grito agudo, as paredes pulsando como um coração em fúria. Uma luz estranha começou a iluminar o ambiente, revelando silhuetas de outras crianças. Elas ficaram paradas, com o olhar vazio, como se aguardassem ansiosamente um chamado. "Ana", sussurraram em uníssono, suas vozes como um eco distante. "Liberte-nos." Ela se virou para a maldita confusa. "Quem são essas crianças?" "São as almas que vieram antes de você. Cada escolha, um sacrifício. Você deve confrontá-las, resolver seus lamentos, colocar cada dor em seu lugar, antes que possa salvar o garoto", respondeu, com um sorriso que se assemelhava a uma serpente. Ana sentiu o peito apertar. Agora a luta não era só por Pedro, mas pela redenção de todos aqueles pequenos rostos que pareciam fundir-se com sua própria dor. As vozes das crianças ressoavam, aumentando em um clamor ensurdecedor. "Liberdade, liberdade, liberdade." Ana hesitou, a batalha envolvendo seu coração. Poderia amá-los e ainda assim abrir mão de algo. O silêncio da casa se transformou em um rugido, e a maldita, cheia de expectativa, observava como se esperasse um espetáculo. Desesperada, Ana levantou as mãos. "Está bem",
Começaremos por aqui. Eu os ajudarei e enfrentarei minhas verdades. O que eu tenho que fazer? No instante seguinte, a casa tremeu e o chão se despedaçou ao seu redor. As crianças estavam lá, mas agora elas não eram apenas espectros. Eram memórias. Memórias do passado que estavam prestes a se tornar a chave para sua salvação. O que você revela, você também pode perder. A maldita riu. Prepare-se porque a verdade não será fácil de engolir. E a casa pareceu engolir Ana antes que a escuridão e a luz se misturassem, levando-a para um lugar onde as consequências da escolha a aguardavam com um sorriso sombrio. A luz se expandiu, revelando um espaço grotesco, um labirinto de corredores distorcidos e placas de madeira apodrecidas. Ana sentiu o cheiro de mofo e a umidade horrorosa da casa tomar conta de seus pulmões. As vozes das crianças ecoavam por todo lado. Cada palavra parecia vindo de locais diferentes, tornando-se um turbilhão ensurdecedor. Ele é um deles. Ele é um deles. Uma das vozes repetia, enquanto outra murmurava: "Por favor, não me deixe aqui." Ana olhou para os rostos familiares, suas expressões congeladas em medo e desespero, cada uma refletindo a dor de suas histórias não contadas. Cada uma criança perdida que, como Pedro, clamava por libertação. Mas para isso, era preciso enfrentar a verdade que a maldita havia ameaçado. Ana, uma silhueta se destacou entre as memórias. Era Pedro, com a mesma expressão de pavor estampada no rosto. "Mãe, ajude-me!" O desespero invadiu seu coração. Ele estava ali, tão próximo, mas a barreira invisível continuava a bloquear seu toque. A maldita observava, um sorriso sádico dançando em seus lábios. Confronte as verdades que você tenta esquecer. Essa é a parte mais difícil. O que você não aceita sobre si mesma está refletido aqui. Ana respirou fundo. Não havia volta. A escolha estava feita. Ela deveria enfrentar suas dores. Um passado repleto de memórias apagadas e sussurros sufocantes. "O que você quer de mim?" perguntou a si mesma, enquanto as sombras das crianças pareciam formar uma roda ao seu redor. "Liberte-nos!" gritaram em coro. "Diga a verdade." Os ecos de riso e choro pareciam se misturar, formando um lamento coletivo que cortava sua alma. Ana fechou os olhos, permitindo que as lágrimas fluíssem. Dentro dela, uma tempestade se formava. As memórias começaram a surgir, os momentos em que ignorou os gritos de socorro de sua própria infância, os olhares de desapontamento da mãe, a solidão que tentou enterrar. "Ana, você prefere esquecer?" perguntou a maldita com um tom de vitimismo. "Você se recusa a aceitar que você também poderia ser uma delas. Uma mãe que não soube proteger. Uma mulher que não sabe amar. Fale, diga a verdade que a pesa." Ana olhou para Pedro. Ele estava ali, perdida na escuridão, e uma nova determinação começou a crescer. Eu não sou perfeita, mas eu amo você, e eu nunca vou desistir." As palavras ecoaram como um trovão, reverberando nas paredes. As crianças pararam, e por um breve momento, houve silêncio. Os rostos mirados na maldita mudaram um pouco, uma esperança frágil brotava no ar sombrio. "Isso é apenas o começo." A maldita insistiu, enquanto a casa tremia com a intensidade das emoções. "O que você esconde? O que você teme que a luz revele?" Ana sabia que a maldita estava se divertindo com seu tormento. Os ecos de risadas distantes se tornavam mais altos, quase ensurdecedores. Uma criança mais velha, com cabelos desgrenhados e um olhar triste, deu um passo adiante. "Lembranças são como correntes, Ana. A verdade será sua liberdade, mas você deve descobrir o que realmente a acorrenta." Antes que pudesse responder, a luz ao redor começou a pulsar, e a maldita avançou, um olhar de triunfo em seu rosto. "Que venham as revelações, Ana. O tempo está se esgotando."
Ana sentiu a pressão em seu peito aumentar, as sombras se movendo como serpentes. Eu não posso. Eu não vou. A casa então tremeu severamente e as memórias começaram a desmoronar, se despedaçando em fragmentos ao seu redor. Faça uma escolha, Ana. O que você está disposta a sacrificar por amor? Sussurrou a maldita, enquanto uma nova onda de pânico aumentava. Uma nova escuridão começou a engolir tudo e Ana estava mais perdida do que nunca. As lembranças e a maldita dançavam ao som de uma canção macabra, enquanto a verdade se preparava para o golpe final. O que ela revelaria? O que estaria disposta a perder para salvar Pedro? O peso de suas escolhas se tornava insuportável. Com um grito sufocado, ela ergueu os braços em desespero. Eu não sei o que fazer. E então, uma nova luz ofuscante cortou a escuridão, prometendo revelar os segredos mais profundos, enquanto a maldita observava, preparada para rir de seu desespero. Ana estava prestes a entrar em um abismo onde a linha entre sacrifício e amor se tornava perigosamente tênue. E assim, a verdadeira batalha estava prestes a começar. A luz pulsante parecia devorar a escuridão, criando um espaço surreal onde as memórias de Ana se acumulavam em um caos opressor. O ar estava carregado de dor e sussurros, e cada respiração parecia um esforço. A presença da maldita pairava sobre ela como uma nuvem ameaçadora, suas palavras cortantes ecoando como um lamento. Diga a verdade, Ana, a verdade que vai te libertar. A maldita apontava para as paredes que tremiam, revelando imagens do passado que dançavam em meio à luz e à sombra. Ana viu flashes de sua infância, risos misturados a gritos, momentos que ela havia enterrado tão fundo que quase não se lembrava mais. Isso não é real, murmurou tentando se convencer. Não é? Olhe novamente. A maldita insistiu, sua voz engrossando como um eco sinistro. E então, as imagens se tornaram mais nítidas. Ana viu a si mesma, uma criança assustada e sozinha, cercada por rostos frios, sombras que a observavam em lugar de conforto. E a cada segundo, as vozes das crianças aumentavam, uma canção de dor que se tornava ensurdecedora. Você deixou nós morrerem, gritou uma das crianças, o sofrimento estampado em seu pequeno rosto. Ana sentiu o sangue ferver. Eu não sabia. Como eu poderia saber? Os olhos da maldita brilharam de satisfação. Você ignora sua própria verdade, Ana. A verdade é uma faca que corta, e você se recusa a se ferir. Desesperada, Ana tentou se afastar, mas o labirinto de memórias a aprisionava, paredes parecendo se fechar à sua volta. Eu só quero salvar meu filho, berrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E você está disposta a arriscar tudo por ele? A verdade que você teme descobrir também pode ser a chave para salvá-lo. Pense nisso. Uma onda de raiva misturada a desespero a envolveu. Sem pensar, ela gritou: Eu não tenho medo da verdade. O que é que você esconde de mim? Um silêncio opressivo tomou conta do ambiente. Então, bruscas flashes de luz iluminaram o lugar, e de repente, uma nova imagem surgiu. Uma festa de aniversário, risos e balões coloridos. Ana reconheceu aquele instante. Estava ali, com Pedro, cercada por amigos e familiares, a felicidade brilhando em cada rosto. Mas logo as risadas se tornaram ecos distantes e apagados, distorcendo-se em gritos. A cena mudou, revelando uma tensão insuportável, sua mãe gritando com uma raiva que Ana não conseguia entender. Você nunca vai ser boa o suficiente, sempre uma decepção. Pare! Gritou Ana, as mãos tremendo de angústia. A maldita parecia mais forte, rindo da sua dor. Isso é o que você é, Ana, uma mulher marcada pela fraqueza e culpa. As sombras começaram a dançar, e as crianças ao seu redor se contorciam de dor. Com o coração disparado e a sensação de que o chão estava desmoronando, Ana gritou: Chega! Eu não sou uma decepção. Eu sou mais forte do que você pensa.
e como um trovão, a casa reagiu. As paredes tremeram e fissuras se abriram, uma vida de memórias prestes a ser destruída. A luz pulsante aumentou, ofuscando a maldita por um breve momento, e Ana teve uma ideia. Se a verdade é a minha liberdade, eu vou encontrá-la, vou confrontá-la. Sua voz ressoou com determinação, desafiando o espaço sombrio. E então, de repente, tudo parou. As risadas antes distantes agora ecoavam de volta, mais próximas, mais altas. Os rostos das crianças se tornaram borrões de angústia e medo. Ana, não! Gritaram em uníssono. Se você falar a verdade, estará fazendo um sacrifício. Ana sentiu um nó se formar em seu estômago. O que a maldita iria fazer? O que significava esse sacrifício? Ela fechou os olhos e no fundo do ser, uma verdade que havia se escondido por muito tempo começou a emergir. É isso que eu sou, ela disse, agora em sussurros, tremendo ao encarar a verdade que poderia destruí-la. As vozes no ambiente começavam a girar em um ciclo crescente, e a tensão específica rugia como uma tempestade prestes a eclodir. A maldita, agora em estado de êxtase, se aproximou, os olhos escarlates brilhando com uma expectativa sinistra. Prepare-se, Ana. O que você fará agora pode mudar tudo. No instante em que as palavras saíram de sua boca, o chão abaixo dela começou a se desgastar. Desesperada, Ana entendeu que a verdadeira batalha estava apenas começando e que a maldita não permitiria que ela saísse impune. Com isso, uma nova onda de terror engoliu a casa. E Ana estava prestes a fazer uma escolha que poderia custar não apenas a sua vida, mas também a vida de seu filho. Ana sentiu a pressão das paredes ao seu redor, um peso que esmagava seu espírito e diminuía suas chances de respirar. A luz pulsante agora piscava de uma maneira frenética, como se estivesse testemunhando um espetáculo macabro. O eco das vozes infantes ainda ressoava em sua mente, implorando por justiça e revelando a dívida que ela tinha para com eles. A maldita aproveitou a fraqueza, sorrindo como uma serpente prestes a devorar sua presa. A verdade está tão perto, Ana. O sacrifício que você teme é a única forma de salvá-lo. Salvar quem? Pedro? Ana hesitou, encarando a escuridão densa que se acumulava ao seu redor. Salvando-o do quê? Os olhos da maldita brilharam intensamente. E como um feitiço, ela fez um gesto com a mão, convocando imagens de um passado que Ana ainda não compreendia completamente. Flashes de dor, sofrimento e desespero dispararam pela sua mente. Ana viu a si mesma outra vez, mas não era a criança insegura e perdida. Era uma jovem mulher, de pé, em uma encruzilhada como aquela em que se encontrava agora. Escolhas, sempre escolhas erradas. A maldita sussurrou, sua voz se transformando em um lamento que parecia zumbir pelos corredores do labirinto de memórias. Mas chegou a hora de escolher de novo. Um grito de desespero ecoou em seu interior, e Ana lutou contra a sensação de que suas pernas estavam afundando na terra molhada. Eu não sou essa pessoa, não sou uma assassina. Mas você é, Ana, e é por isso que está aqui. Você deixou pessoas morrerem, e agora carrega esse peso em sua alma. As sombras, antes dispersas, agora se uniam, formando figuras que dançavam ao redor dela. Cada uma delas representava uma criança perdida que Ana nunca conheceu, e o toque de suas pequenas mãos geladas a fez estremecer. Sentiu uma onda de culpa inundá-la, como se as lágrimas que nunca chorou retornassem para afogar sua consciência. Você vai enfrentar esses fantasmas ou permanecerá como está, fraca, perdida? A maldita desafiou, agora mais sinistra do que nunca. Confronte sua verdade ou ficaremos aqui para sempre. Respirando fundo, Ana tentou agarrar a esperança que se esvaía como fumaça nas suas mãos. Havia uma escolha.
Se a verdade era o caminho, então deveria aceitá-la e conhecer as consequências. O tempo estava se esgotando, e Pedro estava lá fora, aguardando-a. Eu escolho, começou Ana, mas o eco de sua voz foi interrompido por um grito ensurdecedor que reverberou por todo o labirinto. Um turbilhão de luz se apagou de repente, mergulhando-a na escuridão absoluta. Ana imediatamente sentiu um frio penetrante, um silêncio insuportável que lhe controlou a mente. Essa é a sua última chance, Ana, gritou a maldita. Escolha a verdade ou será engolida pelos mesmos horrores que você criou. Ana sentiu a pressão crescendo em seu peito, um pânico consumindo-a. O pensamento de perder seu filho a despedaçava. O amor que nutria por Pedro a fazia resistir, mas as sombras a puxavam para trás, como se quisessem arrastá-la para um abismo de dor e sacrifícios. De repente, Ana viu na escuridão uma luz tênue, uma esperança que poderia guiá-la. Eu não sei se posso enfrentar isso, mas farei o que for preciso para protegê-lo. E enquanto formulava sua resposta, a maldita riu. E aquele riso se transformou em gritos agonizantes, como se a própria casa estivesse se alimentando da dor dela. Você acredita que essa escolha seja fácil? Prepare-se, Ana. O que vem a seguir mudará tudo. Ana estava prestes a enfrentar seu maior medo, sabendo que uma escolha errada poderia desfazer não só seu futuro, mas o destino de Pedro. Com o coração acelerado e a mente turva, ela se preparou para o que ainda estava por vir, sem saber que o verdadeiro terror ainda estava por surgir. Qual será a verdade que você tem medo de encarar, Ana? A pergunta pairou na escuridão, como uma ameaça silenciosa, enquanto sombras densas a cercavam mais uma vez. Ana respirou fundo, sentindo a pressão do ambiente ao seu redor, apertando-a como uma armação. O eco das vozes perturbadoras crescia, carregando as esperanças e os gritos de todas aquelas crianças que também haviam sido amarradas àquela casa. Agora, mais do que nunca, Ana percebia que a única maneira de salvar Pedro era encarar seus próprios fantasmas, aqueles que ela havia enterrado em sua consciência. Eu não sou perfeita, eu falhei, mas isso não significa que eu sou uma monstros, gritou, as palavras ecoando nas paredes, reverberando na escuridão. A maldita se aproximou, seus olhos vermelhos brilhando com uma intensidade demoníaca. Falar a verdade é o primeiro passo, mas é a dor que a libertará. Você precisa experimentar essa dor até o fim. O que mais você teme perder, Ana? O silêncio que se seguiu era tão profundo que parecia um abismo profundo engolindo suas esperanças. Ana hesitou. Então lembrou-se de sua infância. Os gritos da mãe, as promessas quebradas, o abandono que sufocava suas memórias. Cada palavra mágica soava como um açoite na sua compreensão de amor e dor. Eu tenho medo de perder o que me define, do que sou como mãe, sussurrou, sua voz quase inaudível. Mas sou forte o suficiente para assumir isso. Meu amor por Pedro é maior do que qualquer dor. A maldita sorriu de forma cruel e, com um movimento dramático, acenou para as crianças ao redor. Então, enfrente-as. O que você realmente precisa liberar? Qual parte do seu coração você está disposta a sacrificar? Faça sua escolha e a verdade surgirá. Ana sentiu seu estômago se revirar, mas uma onda de determinação tomou forma. Eu escolho enfrentar. Eu escolho lembrar. Não posso mais fugir. Nesse momento, as sombras começaram a girar, revelando rostos familiares. As crianças apareceram diante de Ana, expressões de dor e anseio refletindo em seus olhos. Era a essência delas que ela precisava enfrentar. Quando a visão se solidificou mais e mais, a memória reforçou sua conexão, uma infância repleta de alegria, mas também de dor obscura. Liberte-nos! As crianças gritaram, e Ana finalmente viu a verdade. Elas eram ecos do passado,
partes de si mesmas que ela havia esquecido e ferido. Com lágrimas escorrendo, ela gritou: "Eu não posso carregar mais esta carga, mas eu não vou fugir da verdade." A luz começou a se intensificar, e as paredes tremiam, mas a maldita se aproximou, praticamente flutuando. Você ainda não sabe o que pode perder. O amor pode ser uma vulnerabilidade mortal. Enfrente o que há em seu interior. Sem hesitar, Ana canalizou toda a sua dor em palavras. Eu preciso confiar no amor, o amor por Pedro, o amor por mim mesma. Não sou uma decepção, sou uma lutadora. A força da declaração fez as sombras estarem em choque. A casa começou a desmoronar ao redor delas. Uma cacofonia de gritos e risos. Em um ímpeto, as vozes se uniram em um coro que deixava sua alma mais leve, como se quebrassem as correntes que a mantinham presa. "Você é forte, mais forte do que pensa", gritou uma das crianças, e um brilho parecia emanar das mãos de Ana, iluminando seus medos. O espaço encheu-se com uma luz dourada, como se a própria casa estivesse se rendendo à pura energia de seu amor e coragem. "Agora você está pronta, Ana. A luz da verdade já não é uma natureza aterrorizante, mas uma libertadora", rosnou a maldita, já nervosa, reconhecendo a força que crescia dentro de Ana. "O que vai acontecer agora?" Ana perguntou, o coração acelerado, mas confiante. "Permita-se conhecer o que é deixar ir. O amor libertador sempre retorna." Nesse ínterim, a figura de Pedro surgiu mais uma vez, cercada pelas crianças. Seu olhar era de alívio. "Mamãe, você está me salvando." Sua voz soava clara e doce. Ana sentiu uma onda de emoção. "Sim, eu vou salvar você. Não importa o que eu tenha que enfrentar, estarei ao seu lado sempre." E naquele momento, os limites da casa começaram a desintegrar-se como papel velho. A escuridão serpenteante que antes a oprimia se desfez, abrindo o caminho para a luz. As vozes das crianças se levantaram em um cântico de liberdade, e Ana sentiu seu peito se encher com a energia restauradora. A maldita, agora, estava cercada pela luz, seu sorriso malicioso se desvanecendo. "Você não pode. Isso não é o fim." Ana olhou para ela, a determinação em seus olhos reluzente. "Isso é o começo do amor. E o amor sempre vence. Vou liberar você e todas as outras mães e crianças que o amor se esqueceu." Com um gesto decisivo, ela envolveu Pedro em seus braços, e uma onda de luz os envolveu, purificando a casa como a luz da manhã após uma tempestade. Aquelas almas antes aprisionadas agora encontravam libertação, alçando voo em direções que nunca imaginariam ser possíveis. A escuridão começava a se dissipar, e Ana lançou um último olhar à maldita, que agora não passava de um reflexo triste de dor, sussurrando palavras de desapontamento enquanto tudo se consumia. "Volte a ser a quem você era." Ana disse firme, enquanto se afastava daquelas sombras assim como todas as suas histórias. Despertando do pesadelo, Ana estava de volta à luz do sol, cercada pela energia vibrante da vida. Pedro estava em seus braços. O calor da criança contra seu peito era mais saboroso do que qualquer alegria que ela nunca havia experimentado antes. Quando os últimos ecos na casa se esvaneceram, ela olhou para a rua, com os rostos de todas as crianças que havia libertado, piscando em sua memória. Elas eram agora parte dela, e finalmente ela estava livre. O amor havia triunfado. Ana sabia que sua vida teria cicatrizes, mas também teria a força de um amor inabalável. Naquele dia, ela voltara a se encontrar, e a jornada estava apenas começando. É hora de agir. Se você amou essa história e quer mais terror de arrepiar, você precisa se inscrever, agora mesmo no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade de verdadeiros fãs de terror.
Comente suas reações e teorias sobre este final impactante. Queremos saber o que você pensou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos espalhar o terror e a emoção juntos.